de volta aqui na Rádio Taquara, amanhã de hoje, segunda-feira, né, dia 6 de janeiro de 2025. Ótima segunda para você, muito obrigado pela companhia, pela audiência aqui na Rádio Taquara. Vamos juntos, né, até às 11 horas da manhã, trazendo todas as notícias desta segunda. E a água que chega à sua casa vem de um processo rigoroso de tratamento. A Corsã, com o compromisso de sempre, elevou ainda mais os padrões de qualidade. Dobramos a quantidade de análises e reforçamos as parcerias com institutos de certificação. São mais de 500 testes diários por unidade, garantindo a qualidade da água que você consome. A Corsã, junto com agências reguladoras, garante que cada gota seja segura e confiável. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Recado aqui no nosso programa 10h20. E eu estou recebendo agora aqui no painel o diretor de Cultura de Taquara, Rafael Tourinho. Bom dia. Bom dia, Vini. Bom dia, ouvinte. Sempre um prazer estar aqui na Rádio Taquara. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho. Estamos aí. Começando o ano, né? Feliz ano novo. Para nós, que seja um ano de muitas realizações. Já começou bem para a cultura, né? Fernanda Torres aí garantindo o Globo de Ouro de melhor atriz dramática no... né? Ontem de noite. Sim, baita filme. Assisti esse fim de semana. É merecida essa adulação e isso só mostra como a cultura brasileira ainda tem impacto e tem potencial para muito mais. Com certeza, né? Rafael, como é que foi o ano de 2020? Antes da gente falar de 2025, antes da gente falar de calendário, que é o nosso tema principal de hoje, mas um rápido resumo de como é que foi o ano de 2024 na cultura em Taquara. Foi um ano intenso, foi um ano de muito aprendizado para todos nós envolvidos, porque além de termos políticas inéditas para serem implementadas, eu estou falando da política Paulo Gustavo, da política Aldir Blanc, que eram essas leis federais que vieram para a gente trazer dinheiro, né, injetar dinheiro nos projetos dos munícipes que vivem da arte, dos agentes culturais, produtores, artistas. Então a gente tinha todo esse trabalho de elaborar os editais, lançar os editais, selecionar os projetos, monitorar a execução desses projetos e ver o que poderia ser feito aqui em Taquara. Então foi um aprendizado muito grande e resultou em projetos incríveis, que logo mais talvez a gente consiga falar em detalhes. E também foi um ano de muitos transtornos, né? E foi marcado pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Isso nos fez repensar algumas atividades que a gente tinha, algumas prioridades que a gente tem ainda hoje para o setor da cultura, inclusive rever estratégias mesmo, né? Porque a gente está num momento que a enchente foi talvez o ápice, mas a gente tem vivido muitos eventos climáticos extremos e isso nos faz repensar como que a gente pode fazer as nossas atividades. Muitas delas são ao ar livre, muitas delas são em períodos do ano em que ocorrem chuvas e vendavais. Então a gente pensa em como fazer os eventos com segurança, mas ao mesmo tempo fazer eventos democráticos, abertos ao público, que as pessoas possam simplesmente chegar. Então isso tudo tem sido repensado no nosso departamento. Foi um ano bastante corrido em vários sentidos aí. Muito bacana, mas deu para realizar muita coisa. Muita coisa. E eu particularmente fiquei bem feliz, porque no final do ano a gente foi bastante demandado aqui por produtores culturais para divulgar lançamento de vídeo, lançamento de trabalhos, enfim, isso foi muito bacana, né? Teve muita coisa sendo lançada nesse final de ano, ficou muito legal, né? Sim, isso é justamente... Uma efervescência cultural, vamos dizer assim. Exato, e na verdade é uma efervescência de um movimento que já existia em Taquara há muito tempo, só faltava esse gatilho mesmo, né? Para que os projetos pudessem sair do papel. Muita gente tinha já os seus projetos praticamente prontos, inclusive alguns já encaminhados, com captação de imagens, etc., mas não tinham dinheiro para viabilizar ou para finalizar esses projetos. Alguns tinham a ideia, mas nunca tinham conseguido executar. Então a gente percebeu que tinha muito potencial. Não à toa que primeiro os editais da Lei Paulo Gustavo, eles viabilizaram aí mais de 30 projetos, só que ainda assim muitos projetos ficaram de fora. A gente teve mais de 100 inscrições para esses primeiros editais. Então, quando surgiu a oportunidade da política Aldir Blanc, que é essa política perene, que vai ter todo ano, aí, editais todo ano, nós percebemos que era muito importante termos um edital mais ou menos nos mesmos moldes da Lei Paulo Gustavo, que permitisse que o maior número possível de projetos fosse executado. Então, a gente fez um edital com muitas vagas, valores talvez não tão altos, então não viabilizariam, por exemplo, um festival de bandas, ou então eventos maiores, mas conseguiria fazer com que vários pequenos projetos saíssem do papel. Então, nesse primeiro momento, a gente conseguiu
suprir um pouco mais dessa demanda que estava represada. Foram mais de 20 projetos, se eu não me engano, foram 22 projetos contemplados no primeiro ciclo da Aldir Blanc, e agora nos próximos a tendência é que a gente tenha projetos mais qualificados, mais competitivos também, porque daí o nível de exigência também aumenta, então a banca vai ser mais criteriosa, vamos ter provavelmente menos vagas nos próximos editais, mas com mais dinheiro envolvido, então poderemos custear aí eventos maiores que vão envolver mais profissionais, mais público, e assim a gente consegue continuar fazendo a roda da economia criativa girar aqui na nossa região. Muito bacana. Bom, semana passada a Diretoria de Cultura divulgou, né, o seu calendário para este ano de 2025, ao menos o que já está ali delimitado, né? Sim. Até antes da gente entrar no ar, o Rafa me dizia que tinha mais coisa já prevista, né? Sempre tem. É porque a gente sempre fica nesse dilema, né? Se divulga com antecedência ou não. Porque, primeiro, sempre pode acontecer algum imprevisto, como no caso das enchentes, que fez a gente reorganizar todo o nosso calendário, não só na cultura, mas também em outros departamentos da prefeitura, e também porque algumas agendas não dependem só de nós, né? Por mais planejamento que se tenha, por exemplo, a gente sabe que em maio vamos ter a Semana dos Museus, que acontece sempre em maio, nível nacional. Em junho tem a Semana dos Arquivos Históricos. Em outubro, tem a Semana das Bibliotecas. Só que a gente não sabe ainda quais vão ser as datas exatas e quais vão ser as temáticas desse ano, porque a gente depende de uma normativa que vem do governo federal. Então, enquanto isso não for divulgado, a gente tem só previsto ali uma janela no nosso calendário. Ó, maio a gente vai ter alguma coisa no museu, junho a gente vai ter alguma coisa no arquivo histórico, e assim sucessivamente. Mas as que estão sob nosso controle total, digamos assim, né, as datas pelo menos, a gente consegue já cravar para que o pessoal possa se organizar e depois não dizer que não foi avisado com antecedência, né? Temos aí um ano inteiro já planejado de muitas atividades para vários segmentos da cultura. Eu vou começar aqui então, passando por eles aqui. O primeiro que tem aqui na data é já para março agora, né? Que é a Folia da Julho. Esse ano, então, um evento da mesma ideia do ano passado. Sim, mesma ideia, mas sempre incrementando um pouco a ideia, né? Mesmo formato ali, o palco montado na praça, na Julho. E também vamos ter provavelmente 8 de março, Dia da Mulher. Sábado. Logo depois do feriado de Carnaval também, porque esse ano o Carnaval cai no calendário ali muito tarde, né? No finzinho, no início de março, né? Eu não peguei o dia aqui. Acho que dia 3, 4 de março, por ali. Então, realmente ficaria complicado a gente fazer como foi feito nos anos anteriores, na semana seguinte. Ficaria já no meio de março, já não teria mais tanto clima para Carnaval. Mas a gente reconhece que o nosso público, muita gente viaja nesse período, inclusive o pessoal que vive do Carnaval acaba participando de outras festividades no litoral, em outros municípios, então a gente deixa para o sábado seguinte, já caindo no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Temos uma proposta de fazer um carnaval mais feminino, com protagonismo feminino mais acentuado, então trazer bandas... 13 e 4, 13 e 4 é o feriado, isso, né? O feriado de Carnaval mesmo é 4 de março, na terça, né? E só que daí 13 e 4 é a segunda e a terça. Isso, daí logo depois então, já temos a nossa final festa. De semana ali no final de semana de Carnaval. O pessoal ainda vai estar no clima de Carnaval e também, sempre lembrando, né, que temos ali a Folia na Julho, em caso de chuva é transferido para a Rua Coberta, mas vamos ter também artistas convidados, a Escola de Samba aqui de Taquara, Mocidade do Jardim do Prado, Mocidade Independente, talvez outras escolas de samba também. Então, esse ano o pessoal da Escola de Samba quer incrementar um pouco mais o desfile, que é uma cultura que aos poucos vem sendo retomada, vem sendo ensaiada, ainda não é aquele desfile temático com várias escolas de samba, várias alas, blocos, etc. Mas a ideia é pelo menos ter um cortejo ali pela Julho, rapidinho, o pessoal ter um gostinho desse desfile e fazer a folia ali na área central mesmo, em torno da praça, como foi nos anos anteriores. Então esse já é o primeiro grande evento da cultura que a gente tem previsto. No dia 8 de março, 8 de março. A ideia ali começando mais ou menos no final da tarde e até a noite, como vem sendo feito nos últimos anos. Até umas 11 da noite por ali. Bom, eu estou seguindo aqui pela ordem e aqui eu vou pegar um ponto que mudou, né? Sim. Porque nos dias 26 e 27 de abril está previsto o Taquara Fest, aniversário do município. Nos últimos anos, o aniversário do município vinha sendo comemorado com o Taquara Campo.
E não vamos abandonar o Taquara Campo, é apenas uma mudança de... Aqui nós vamos ter que contextualizar um pouquinho. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Bom, assim como o Carnaval é feito em parceria com o SESC, o Instituto Pró Cidadania, todos os nossos grandes eventos são feitos em parceria com outras entidades. No caso do Taquara Campo, envolve o SESC, envolve o CTG, o Fogão Gaúcho, envolvem os sindicatos rurais, né, tanto o patronal quanto o dos trabalhadores rurais, Emater, enfim, muitas pessoas envolvidas. E esse ano a gente tinha... Eu não vou dizer que é um agravante, mas a gente tinha uma situação mais peculiar, que nós vamos ter um mega feriado em abril, porque o feriado do dia do município, do aniversário do município, de 17 de abril, cai na Quinta-feira Santa. Isso. Então emenda na Sexta-feira Santa, emenda depois do dia 20, Páscoa, dia 21, segunda-feira, é feriado de Tiradentes. Então são 5 dias de feriado no município. Seria inviável fazermos uma festa do município num feriado tão grande, né? Inclusive sendo Semana Santa, não tem como fazer rodeio, né, churrasco, essas coisas na Semana Santa. Na semana seguinte ficaria muito complicado para nós, porque não teríamos o feriado. Então seriam apenas 2 dias para fazer uma festa do porte que é o Taquara Campo, que é uma festa que reserva pelo menos 3 dias, né? Então conversou-se internamente e percebeu-se que seria melhor para a festa, para a gente conseguir organizar a festa com calma, com o tempo que ela merece, para que ela possa ser executada da melhor maneira, então torná-la um evento bianual. Então a ideia é sempre fazer o Taquara Campo nos anos pares de aniversário de Taquara. Então ano que vem, 2026, teremos o Taquara Campo no aniversário de 140 anos de Taquara. Que daí o dia 17 cai na sexta-feira, já emenda ali, faz 3 dias de atividades, feriado, as pessoas podem participar melhor. Esse ano, provavelmente, né, com o comércio fechado, com esse feriado estendido aí de 5 dias, muita gente vai viajar, vai se desmobilizar, tem a peculiaridade de ser a Páscoa, então não seria um clima ideal para fazer uma festa campeira como é o Taquara Campo. E tem 2 feriados ali que a prefeitura não pode mexer na data, né? Que é o feriado da Sexta-feira Santa e o feriado de Tiradentes. Exatamente. Esses não estão sob responsabilidade da prefeitura. Exatamente. A gente até poderia mexer o dia 17, mas daí para jogar para a semana seguinte. Só mas que daí vai ter um feriado lá na semana e vai atrapalhar mais ainda. Então faz tudo de uma vez. E olha só, Vini, porque daí se jogássemos o do feriado do aniversário do município para a semana seguinte, ali o dia 25, né, digamos, de abril, nós teríamos 3 feriadões seguidos, porque dia 1º de maio também cai numa sexta-feira, se eu não me engano. Então já emenda mais um fim de semana. Ou uma quinta, que seja, mas de qualquer maneira, sabe? Já seria muito feriado em sequência. Isso não é bom para o comércio, não é bom para as escolas, atrapalha muito o calendário. Então já faz tudo de uma vez só, exatamente. Resolve eles e vamos em frente. E daí a alternativa que encontramos para comemorar o aniversário do município de uma maneira interessante também seria fazer esse evento que chamamos de Taquara Fest, para ser um evento mais genérico mesmo, mas a ideia é fazer uma comemoração na Rua Coberta, no fim de semana, ali o último fim de semana de abril, dias 26 e 27, e daí vamos fazer um edital de chamamento das bandas, dos artistas de Taquara para tocarem nesse evento e receber cachê por isso, obviamente. Então todas as bandas, todo o pessoal que tem material autoral, que queira se apresentar, vai poder se inscrever, vai ser feita uma seleção ali, vamos divulgar os critérios e prazos e tudo mais, e aí a ideia é fazer um festival mesmo de música de vários estilos para contemplar, para abrir espaço para os nossos talentos locais, que a gente sabe que a gente tem muitos talentos na área da música que podem se apresentar num evento desses. E também juntar ali a feira de artesanato, de agricultura familiar, que costuma acontecer também já aos sábados ali, já fazer uma grande movimentação ali em comemoração, não só ao aniversário do município, mas também aos talentos que a gente tem no município. Então essa é a ideia. E estamos aguardando também para começar a organizar. Lançado, então. Isso, vai ser lançado ainda o edital para o chamamento das bandas. Estamos aguardando também um retorno do Ministério da Cultura, porque esse projeto, feito em parceria também com o Instituto Pró Cidadania, com o SESC, o IPC inscreveu um projeto na Lei Rouanet RS, que é um programa específico da Lei de Incentivo à Cultura Federal para os municípios atingidos pela enchente. Taquara está nessa lista, então esse programa tem uma peculiaridade que os projetos selecionados eles não precisam passar pela fase de captação de recursos, que é a fase mais difícil mesmo, de ir atrás de patrocinadores, encontrar patrocinadores aptos a bancar o evento. Então, esse projeto está habilitado, o que significa que ele passou pelo todo o crivo do Ministério da Cultura, ele é um projeto qualificado para receber o patrocínio. A gente só está no aguardo aí
do próprio Ministério da Cultura para saber se o projeto vai ser contemplado. Então a gente consegue, para conseguir ou não o patrocínio via Lei Federal de Incentivo à Cultura, senão a gente organiza internamente aqui a maneira de viabilizar. De qualquer maneira vai ter a festa, mas a ideia é que a gente faça sem custos para o município. Então estamos aguardando o retorno aí desse projeto, do resultado do projeto. Bom, e a ideia é nesse formato, então, nos 2 dias, né? Isso, 2 dias de shows. 2 dias de shows com artistas locais. Na Rua Coberta, então, para a comunidade prestigiar aí. Isso é um sábado e um domingo, Isso, né? sábado e domingo. Daí também vai ter, claro, lanches e o pessoal vendendo ali coisas, claro, né? Vai ser toda toda a a movimentação. infraestrutura, Exatamente. Né? E talvez se comportar também alguma coisa de brinquedos para as crianças, isso a gente tem que ver, porque a Rua Coberta também não é um espaço, é grande, mas também não, a gente tem que organizar direitinho isso aí. Mas, de qualquer maneira, a gente não queria deixar passar em branco o aniversário de Taquara, mas tínhamos essa consciência de que o Taquara Campo é um evento que exige um aporte muito maior, tanto financeiro quanto de tempo mesmo, para a organização e muitas pessoas envolvidas. Então era melhor a gente fazer com mais calma, talvez elaborar um projeto para tentar uma captação de recursos também numa lei de incentivo estadual, nacional, porque isso também é uma diferença, né, Vini? As pessoas às vezes nos cobram, por que Taquara não tem um grande evento, assim como Igrejinha tem a Oktoberfest, como Rolante tem a Kuchenfest? Primeiro, essas festas, elas surgiram da comunidade, não foi a prefeitura que chegou e impôs, vamos ter uma festa e vai ser assim. A comunidade começa a se organizar e depois o município pega junto. Vamos passar lá em Igrejinha, nem é a própria prefeitura que organiza. Exatamente, isso é o segundo ponto. Tem uma associação que organiza. Então, é a sociedade civil que se mobiliza para organizar e a prefeitura entra como apoiadora, com apoio logístico, né, às vezes financeiro também, dependendo da situação. Então, essas grandes festas municipais, e não só Igrejinha, Rolante, mas em muitos municípios, são festas organizadas pela sociedade civil, com parceria da prefeitura, e que partem do movimento popular mesmo. Então já perguntaram, por que Taquara não tem uma festa de alemão? Porque a Igrejinha já tem. A gente não precisa copiar o que os vizinhos fazem tão bem, né? E o pessoal de Taquara prestigia as festas de Igrejinha, assim como o pessoal de Igrejinha vem prestigia o nosso Natal, prestigia o nosso Carnaval, que são também movimentos que surgiram na comunidade. Tanto o Carnaval quanto a decoração ali do Natal Mágico são movimentos que surgiram com a sociedade civil e a prefeitura abraçou a ideia. Então, a nossa vontade é que os movimentos surjam espontaneamente. Por mais que existam movimentos que partam da prefeitura, né, a gente sabe que uma festa só perdura mesmo e só ganha o carinho, digamos assim, da comunidade quando a comunidade está envolvida desde o início. Então a gente quer que, e esse é o caso do Taquara Campo, é um evento organizado em parceria com entidades da sociedade civil, tem ali o CTG, tem ali a Emater, os sindicatos. Então é um movimento que vem aos poucos também se consolidando, mas que precisa ainda de uma trajetória mesmo para que a gente consiga qualificar financeiramente, consiga qualificar a estrutura mesmo do evento, que já fomos aprendendo nas últimas edições, e agora a ideia é que o próximo venha ainda melhor, por isso esse tempo para que a gente possa fazer com qualidade, com mais qualidade o evento. Bacana. Seguindo aqui na lista, né? Passamos para maio daí tem um seminário, aí tem a história dos museus ali, né, que o Rafa comentou anteriormente. Né? Seminário Regional de Museus e Bibliotecas, Centro de Eventos da Facart. Isso, esse foi um evento que começou ano passado, foi uma iniciativa da Aremos, que é a Associação Regional de Museus da Vale do Sino, Serra e Vale do Paranhana. Então nós temos museus de Taquara, de Parobé, Sapiranga, eu não quero errar, Nova Hartz, Gramado, Rolante. Esse pessoal dessas cidades se reuniu, os representantes dos museus municipais especificamente, mas depois veio também o Marsul junto, se reuniram com a intenção de formar um grupo mesmo para trocar ideias, para fortalecer a rede de museus municipais. Então, ano passado, houve uma primeira edição desse evento em Sapiranga. Foi um seminário voltado para os profissionais mesmo, tanto dos museus quanto das bibliotecas municipais, das bibliotecas públicas do estado. E tivemos um público interessante ali, umas 60 pessoas, que para um evento desses de um nicho tão específico foi bem interessante. Tivemos palestras e oficinas ao longo do dia. E a ideia é que também que esse evento vá rodando as cidades participantes. Então, ano passado fizemos em Sapiranga, esse ano faremos em Taquara, sediaremos aí, receberemos nossos colegas de outros municípios também, trazendo discussões relevantes para esse tema. Mas então é um evento mais voltado para os profissionais da área, não só os dirigentes, mas também bibliotecários, museólogos, pessoas das equipes, né, que trabalhem nessas instituições. Em junho, Sarau da Biblioteca. Sarau da Biblioteca. Lembrando também que maio e junho são essas épocas que a gente sempre tem alguma atividade
exposição no museu e tal, em alusiva ali a Semana dos Museus, que acontece em maio, a Semana do Arquivo Histórico, que acontece em junho, teremos aí, e termina no fim de junho com o Sarau da Biblioteca, que também é um evento que acontece já há alguns anos, vem se cristalizando no nosso calendário, que é uma oportunidade para que a comunidade visite a biblioteca em outro horário. Nem sempre as pessoas visitam no horário em que ela está aberta, porque ou trabalham, tem outras atividades. Então, à noite, a gente fica aberto para que as pessoas possam conhecer o espaço, possam bater papo sobre o assunto que a gente propõe, ouvir algumas leituras. Geralmente tem alguma apresentação artística também. Geralmente a gente consegue sair dessa noite com alguns novos cadastros para a biblioteca, e aí o pessoal vai espalhando a palavra, né? É um evento mais intimista também, reúne um público menor, mas é também um evento muito bacana, porque a gente é interessada mesmo nessa atividade de literatura. Então a gente gosta muito de fazer, não envolve muitos custos, não envolve muita logística, então a gente gosta porque pode fazer até sem fazer reunião, né? A gente só conversa pelo WhatsApp, tá? Como vai ser o evento, quem a gente vai chamar, qual vai ser o tema, pronto. Então em uma semana consegue organizar tudo, né? É muito mais fácil do que organizar um Taquara Campo, um carnaval. Mas, claro, né? Dá prazer igual, tanto os eventos pequenos quanto os grandes, eles são o nosso xodó, assim, né? Seguindo, daí tem Patrimônio, Dia do Patrimônio, Ação Conjunta dos Museus, lá em agosto. 2 dias. Isso também presumimos que seja essa data, porque essa é uma data que quem define é o governo do estado. O Dia do Patrimônio é um dia comemorado em vários municípios, proposto pela SEDAC, pela Secretaria de Estado da Cultura. Supomos que seja essa data porque geralmente acontece ali na segunda semana de agosto. Então já definimos, caso haja alguma alteração, obviamente que vamos divulgar. E assim como no ano passado, vamos fazer um circuito de visitação pelos museus de Taquara. Temos aí o Marsul, Museu Arqueológico. Que reabriu, né? Reabriu. Então ano passado foi uma visita dos curiosos que queriam ver o museu antes da inauguração. Agora o museu já está reinaugurado, está aberto para visitação gratuita. Mas de qualquer maneira teremos visitação ao Marsul, ao Museu Municipal de Taquara e ao Museu do CIMOL, Museu de Tecnologia do CIMOL. A gente tem um transporte à disposição da população, então faz esse circuito, começa pelo Marsul, vem para o centro de Taquara, faz o Museu Municipal, depois encerra no Museu do CIMOL. E se tudo der certo, né, teremos aí essa visitação na Casa Vidal, porque estamos planejados para que a casa seja inaugurada em julho, até o fim de julho. Obviamente que isso depende de andamento de obra e de tudo, mas a gente está trabalhando para que esse prazo seja cumprido, então a comunidade terá no segundo semestre já o nosso museu instalado na Casa Vidal, ali um patrimônio histórico do nosso município. Então com certeza muita gente vai querer participar desse evento durante o fim de semana, que é a oportunidade que tem para visitar o espaço. Dia 28 de outubro volta o Sarau da Biblioteca. Daí nós temos a edição de terror. Do Halloween. Isso, sempre, né? Esse foi o primeiro sarau, na verdade, que aconteceu. Eu cheguei a participar antes mesmo de assumir como diretor de cultura. Eu fui convidado para ser o mediador do evento. E também é o nosso xodazinho, porque isso foi uma proposta da equipe da biblioteca, especificamente da Mariana, nossa bibliotecária, porque ela falava, por que a gente não faz algo para o Halloween, que é tão divertido, envolve daí a literatura fantástica, a literatura de terror, o pessoal vai fantasiado, às vezes a gente serve comidinhas também temáticas, é muito legal. E as gurias também da biblioteca, a equipe se empenha nisso e faz uma decoração. Ano passado fizeram umas lápides espalhadas pelo nosso quintal ali com os grandes personagens da literatura falecidos, né? Brás Cubas, Macabeia, até o Sirius Black do Harry Potter, enfim. Então a gente entra mesmo no clima do Halloween, até porque o nosso Natal aqui no município já começa tão cedo, né? Então peraí, vamos frear um pouco, daqui a pouco o pessoal em setembro já quer pendurar o Papai Noel. Espera que a gente tenha ainda outras atividades antes que o Natal chegue. Depois, em novembro, tem Flitac de novo, né? Tem Flitac de novo. Olha aí, já está sendo impensada a segunda-feira, Festa Literária Internacional. Sim, já tem umas sugestões de nomes, de atividades. Isso também é uma construção coletiva, em parceria com o SESC. E o resultado da primeira edição foi além das nossas expectativas. Já sabíamos que ia ser um sucesso, mas foi muito legal ver como a comunidade se envolveu mesmo.
E então ainda não posso dar muitos detalhes, porque estamos muito no início, mas já podemos garantir, né, guarde a data aí, porque nessa época de novembro teremos a FLITAC com muitas novidades aqui para o nosso público taquarense. Oficinas, palestras com escritores, rodas de conversa e muitas atividades. Recém terminamos o Natal, né? Hoje é o dia de Reis, né? Hoje é o dia de tirar os enfeites. Sim, hoje é o dia. Mas a abertura do Natal Mágico já está prevista para 27 de novembro, salvo alguma questão. Isso, porque a gente não colocou aí no calendário justamente por serem outras atividades sazonais, mas, por exemplo, a gente passa por setembro. Setembro a gente tem aquela avalanche, né, da Semana Farroupilha. Tem a Semana da Pátria também, né? Logo depois vem a Semana Farroupilha. Então tem muitas atividades ao longo de setembro e novembro. Tem o próprio Festejo Farroupilha, que a prefeitura não organiza diretamente, mas sempre presta apoio. Exatamente. Então a gente não colocou nesse calendário justamente porque não é um evento co-organizado por nós, mas sempre damos o apoio porque é um pessoal que merece também, né? E logo depois, em novembro, a gente tem a Semana da Consciência Negra. Então, também temos pessoas, representantes da sociedade civil, que pensam atividades para essa época. E justamente para não conflitar, agora também que o 20 de novembro é um feriado nacional, a gente precisou pensar qual seria a data ideal para começar, de fato, as festividades do Natal, né? Porque anteriormente se pensava em sempre fazer a abertura do Natal depois do feriado de 15 de novembro. Mas agora, como temos a Consciência Negra também ali, a gente não quer conflitar. Isso também, Vini, acho que é legal dizer que montar um calendário de eventos tem que ser engenhoso, porque a gente lida com muitas variáveis. Não são só os eventos da cultura. A prefeitura também tem os eventos do esporte, tem os eventos da educação, os eventos da saúde, da assistência social. São muitas atividades que às vezes podem conflitar em data, né? Mas a gente não quer dividir os públicos, a gente quer que as pessoas participem no maior número possível de atividades. Também a gente tem que pensar que existem as atividades organizadas pela sociedade civil, que também, na medida do possível, a gente tenta não mexer nessas datas, e tem também as atividades dos municípios vizinhos. A gente sabe que ali por meados de fevereiro vai ter a Cooking Fest, a gente sabe que em junho Rolante vai ter o festival de teatro. A gente sabe que em Taquara tem a festa dos motoristas. Tem a festa dos motoristas. A gente sabe que depois, ali em agosto, a educação faz a FEMICTA, a Feira de Ciências do município. Então tem várias grandes atividades que a gente tem que encontrar uma maneira de respeitar todo mundo, né? Para que todo mundo saia satisfeito, para não dividir público, para não dividir a equipe também, porque a gente se apoia, se ajuda, na medida do possível, tá também nos eventos das outras secretarias. Então é importante que a gente tenha essa organização prévia, justamente em respeito a todos os colegas que participam dessas atividades. Eu tenho uma pergunta aqui do Ander Peters. Bom dia, Rafael. Vai ocorrer neste ano concurso fotográfico e literário novamente? Sim, vai ocorrer. Ano passado nós demos uma segurada por ser ano eleitoral, então tem aquelas restrições de ano eleitoral de não poder fazer repasse financeiro, etc. Ainda que por ter sido uma atividade que já ocorreu em anos anteriores, nós poderíamos ter feito ano passado, mas achou-se melhor não fazer. Gera toda uma... tudo gera questionamento, né? Mas como assim estão distribuindo dinheiro para pessoas em ano eleitoral? Então, para evitar confusões jurídicas que até a gente poderia comprar essa briga, mas seria muito desgastante, então achamos melhor não fazer. E também porque foi um ano difícil, teve ali a enchente, depois da enchente, muita coisa que não era estritamente necessária, a gente deixou em segundo plano. Eu não digo que não seja importante, tudo é importante, mas a gente teve que rever nossas prioridades, então a nossa prioridade era retomar as atividades que pudessem gerar renda para quem vive disso, para quem vive da cultura. Então, e eu sempre falo que a diretoria de cultura ela não é só fazedora de eventos, né? A gente tem toda uma outra dinâmica interna, por exemplo, só esses editais mesmo, para preparar os editais, pensar quais vão ser as categorias, quanto dinheiro a gente vai dar para cada vaga, como a gente vai selecionar os contemplados, quem vão ser as pessoas que vão fazer parte da banca. Tudo isso é um processo que leva tempo também. Isso é a nossa responsabilidade. Temos os aparelhos culturais também à disposição da comunidade o ano inteiro. Temos a biblioteca pública, temos o museu. O museu agora está num trabalho de organização do acervo, embalar o acervo, limpar tudo para transferência para Casa Vidal. Tem a obra acontecendo. No caso da biblioteca, conseguimos aí mais de 400 livros que estão chegando ainda. Alguns, já recebemos mais de 200 livros. E tem todo o processo de catalogação que tem que ser feito por uma única pessoa. Nós temos uma equipe de atendimento ao público, mas quem faz a catalogação dos livros é a bibliotecária. Então é um trabalho que leva tempo, tem que ser meticuloso,
é delicado, é detalhado, e isso consome tempo da equipe também. A gente não pode se dedicar a fazer evento toda semana, porque a gente tem toda uma organização por trás acontecendo. Então a gente concentra nossas atividades nos eventos que são uma demanda, obviamente, da comunidade, mas também que tragam um retorno para o maior número de pessoas envolvidas. Então, no caso dos grandes eventos, por exemplo, o festival que a gente pretende fazer agora no aniversário do município, é uma chance da gente colocar muitas pessoas para trabalhar, para receber por isso, porque tem pessoas que vivem disso, né? A economia criativa que a gente fala não são só os artistas, são os produtores, são os técnicos que montam o palco, que montam a luz, é o pessoal que faz camarim, que fornece comida, as pessoas que vendem ao redor. Então isso gera trabalho e renda para muita gente. Então, depois da enchente, a gente precisou focar energia nesses eventos, conforme fosse possível realizá-los, e daí não sobrou tempo nem energia para que a gente pudesse fazer atividades, eu não vou dizer menores, mas assim, secundárias, como as premiações. Mas a gente quer retomar as premiações sim esse ano. Inclusive temos ideias aí para coincidir o concurso fotográfico com o aniversário do município. Então em breve teremos novidades aí. Só o Pedro Teixeira está dizendo aqui, ó. Tava escrevendo para falar sobre a consciência negra e a gente falou. Obrigado, ele mandou um bom dia pra gente. Obrigado, Pedro. A gente falou então aí da Semana da Consciência Negra, que vai ter atividades certamente promovidas aqui em Taquara, né? Lá em novembro. Né? Isso. Bom, é um ano com expectativa aí de grandes eventos, né? Sim. Não só pelos eventos, mas também, como eu disse, por todas as atividades que a gente realiza em paralelo, né? Temos esse trabalho de migração para Casa Vidal, que está nos exigindo bastante também, mas a gente faz com muito gosto, porque Taquara vai ganhar um aparelho cultural de muita qualidade. O que vai funcionar na Casa Vidal? Na Casa Vidal teremos prioritariamente o museu e o arquivo histórico. Então, muitas das salas da Casa Vidal vão ser para a equipe do museu. Daí pergunta, por que um espaço tão grande não vai ter um monte de coisa? Não, gente, porque a gente precisa de espaço, né? Então, por exemplo, nas salas técnicas, a gente tem uma sala para receber os materiais, que é a sala de triagem, uma sala para limpeza, que tem que estar separada da triagem, para que não haja risco de pragas, por exemplo, cupins, contaminarem o resto do acervo. Uma outra sala, então, higienização, uma sala para reparos, eventualmente, de algumas peças que cheguem. Temos também as salas de exposição propriamente ditas. Vamos ter a exposição permanente que conta a história dos povos de Taquara e um pouco da história também do restauro da Casa Vidal. Temos as salas do arquivo histórico também ali no andar principal. E vamos ter algumas salas multiuso, que daí vamos poder usá-las para eventos como palestras, como oficinas, atividades que envolvam público. Tem um espaço que a gente está também organizando para ser a biblioteca do arquivo histórico, com acesso do público. Então, prioritariamente, vai ser um espaço de memória, não só referência para Taquara, mas para a região inteira, já que Taquara é a cidade-mãe da região. Mas, claro que as pessoas perguntam, vai ter exposição de arte? Provavelmente, vamos ter um espaço para isso, mas vai ser conforme a demanda também, né? A gente vai avaliar ainda quais vão ser os usos possíveis da Casa Vidal, mas ela vai sediar com certeza o Museu e o Arquivo Histórico. A Biblioteca e o Departamento de Cultura permanecem onde estão, lá na rua Nelson Henk, e aos poucos a gente vai dando cada vez mais vida a esse espaço. Vamos ter ali uma sala de auditório mesmo, com cadeiras, com um projetor, então com certeza a gente vai ter um espaço vivo aí. E, então, temos a Casa Vidal aí com a previsão de inauguração para o fim de julho. Né? Temos a biblioteca com suas atividades perenes aí, de sarau e os empréstimos mesmos de livro e tudo isso que a gente faz ao longo do ano. E temos os eventos e, claro, os editais também. Vamos ter editais de fomento da política Aldir Blanc. No segundo semestre está previsto para que o governo nos passe, já faça o repasse da segunda leva de valores, e daí a gente pode distribuir para os nossos fazedores de cultura para que mais eventos aconteçam. E lembrando que os projetos contemplados na Aldir Blanc do ano passado vão começar a ser executados agora e vão ser executados nesse semestre. Então provavelmente vamos ter eventos daí dos munícipes mesmo, dos artistas e dos agentes culturais. Tem oficina literária, tem produção audiovisual, tem produção de dança, tem um pouco de tudo. Isso é muito bacana de ver como Taquara é uma cidade com diferentes manifestações culturais, tem um mosaico aí de referências e de diferentes povos que vieram para cá, e então a gente tem um resultado muito bacana, né?
de tudo isso. Assim, é muito legal ver como o pessoal está se apropriando dessas políticas públicas, está aprendendo a fazer projeto, está se qualificando e o resultado está sendo incrível. Assim. Eu até agora mesmo estava, esse fim de semana, compilando os vídeos que foram realizados com recursos da Paulo Gustavo aqui em Taquara. E eu vi, pô, só de videoclipes a gente tem videoclipe de rock and roll, de pop, de música gaudéria, de samba, e fora os outros documentários também, tanto documentários da área da música quanto da área do patrimônio, filmes de ficção também sendo feitos, e as outras atividades também, teve espetáculo de música, teve oficinas de teatro, teve também alguma coisa de literatura acontecendo, a gente vê, saraus, etc. A gente vê que com esse trabalho, que levou um ano inteiro, resultou num registro mesmo que vai ficar aí, um registro audiovisual, um registro da nossa história mesmo, da nossa identidade cultural. Isso é muito bacana de ver como essa cena está se movimentando e vai continuar se movimentando, porque ainda virão outros projetos aí pela frente. Perfeito. Obrigado, Rafael, pela participação. Imagina, eu que agradeço. Sempre convidado a retornar aí no nosso programa. Sempre um privilégio estar aqui, qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado, Rafael, conversando com a gente, falando sobre a cultura de Taquara neste ano de 2025. 10h54, intervalo, em seguidinho a gente volta com o encerramento do programa. Informações